Hoje nós temos o prazer de ter conosco mais uma vez nosso companheiro Manuel Gamas, que vai nos falar sobre a lei de causa e efeito. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia! Ótimo. Amanhã é feriado. Vamos então pedir a Jesus, ao nosso irmão de todas as horas, que possa nos envolver na sua paz, no seu amor e na sua alegria de viver. Quando nós observamos a Terra sem uma visão espírita, com uma visão do homem da Terra, e observamos os desequilíbrios que existem na Terra, os desequilíbrios no campo sociopolítico, econômico, onde assistimos à desigualdade social, à fome nos países pobres. Assistimos os países ricos sobrepondo sobre os países pobres. Assistimos cada vez mais no meio social a violência tomando conta, o número de mortos, o número de jovens buscando as drogas. Assistimos todas essas informações na televisão, no rádio. E a ciência que estuda o comportamento humano, a ciência que estuda como as cidades, a população lidam, como os políticos lidam com essa situação. A sociologia não encontra respostas para tanto desequilíbrio, para tanta desigualdade social, econômica, política, os políticos cada vez mais usurpando do poder público, deixando criaturas morrer nas filas dos hospitais. E nós ficamos a indagar. E nós não temos respostas daqui dos cientistas da sociologia do mundo. Quando olhamos e vemos na área da mente e observamos os cientistas que estudam a emoção, que estudam a nossa mente, os psiquiatras, psicólogos, eles não encontram uma resposta para poder explicar o número de suicídio no mundo, que cada vez mais toma conta da nossa sociedade. Jovens que, tendo tudo economicamente falando, buscando o suicídio. Vemos cada vez mais o número de depressivos, a depressão se tornando uma epidemia no nosso meio social, em que a Organização Mundial da Saúde fala que em 2030 ela será a primeira causa de morte no mundo, e ficamos a indagar como que surge a depressão, como que surge o suicídio. As ciências, a psiquiatria, ela tenta descobrir, mas não encontra a causa, e sempre trabalha no efeito daquilo que acontece com a criatura humana, aplicando remédios, aplicando terapias, para tentar aliviar o efeito de uma causa que eles não sabem de onde que surge. Vemos a psicologia tentar trabalhar com a ansiedade que leva à fobia, que leva ao toque, ao transtorno obsessivo, compulsivo, que cada vez mais toma conta do meio social, de a criatura ter medo de ter contato com outra criatura. A criatura ter medo de adoecer. A criatura ter medo de um terrorismo. E vamos cada vez mais nos prendendo dentro dos lares. E a psicologia de hoje, na maioria dos psicólogos, não descobrem, não entendem a causa. Por que funciona? Por que a mente entra nesse pane de ter medo de viver. Vemos cada vez mais a criatura perdendo o sentido existencial da vida e adentrando nas drogas, adentrando no alcoolismo, na prostituição,
E essas ciências, elas não encontram a causa e trabalham no efeito daquilo que a criatura está vivendo, como está vivendo. Só que a doutrina espírita é uma doutrina tão profunda e tão nova que ela traz a resposta para tudo isso para nós. Na doutrina espírita nós vamos encontrar uma lei, a lei que se chama lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito nos explica todos esses acontecimentos. A causa de todos esses acontecimentos. Porque diante desses acontecimentos, até nós espíritas, às vezes, nos perguntamos aonde está Deus diante de tudo isso que está acontecendo na Terra? Onde que está Deus? Amigos nossos do Brasil que nos ligam e perguntam, Manuel, aonde que nós vamos chegar aqui no Brasil com essa situação que está acontecendo política, econômica, social? Onde que nós vamos chegar? Onde que nós vamos chegar aqui no próprio Estados Unidos, que nós estamos vivendo uma situação muito difícil também, político, socioeconômico. E nós, espíritas, sabemos como, nós temos a resposta para isso. A lei de causa e efeito nos explica isso. Mas para nós entendermos a lei de causa e efeito de uma forma mais plena, porque nós, sem ser espíritas, podemos acreditar na lei de causa e efeito. Sem sermos reencarnacionistas, nós podemos acreditar na lei de causa e efeito que se dá simplesmente nesse momento que nós estamos vivendo. Algo que eu faço aqui agora nessa vida e essa coisa que eu fiz causa um efeito para essa própria vida. Só que nós espíritas, nós ainda vamos mais profundo porque nós somos reencarnacionistas. E como reencarnacionistas, nós sabemos também algo importantíssimo da lei de Deus. Que a lei de Deus, ela é perfeita. A nossa visão ainda diante desses acontecimentos, nós observamos esses acontecimentos com os olhos da lei do mundo. Só que a lei que rege o nosso planeta, a lei que nós criamos aqui em nosso planeta, nós terráqueos, é uma lei imperfeita. Que foi criada por criaturas imperfeitas. Então, assim, nós não podemos culpar os governantes, culpar aqueles que fazem as leis, nós não podemos culpar a nada. Porque essas leis, elas são o quê? Imperfeitas. E tão pouco nós podemos falar que Deus não está vendo tudo isso. Que Deus não está em controle de tudo isso. Porque a lei de Deus, ela é perfeita. Se a lei de Deus é perfeita, tudo está certo. E se tudo está certo, como é que funciona essa prática? Como que tudo está certo? Como é que uma criança pode morrer de fome e outra aqui nos Estados Unidos morre de comer? Não é? Como é que fica isso? Como é que eu tenho um filho dentro da minha casa, totalmente saudável, que eu estou planejando ali com ele para ele ir para um college, enquanto que no outro lado eu tenho um filho autista? Que agora nós estamos vendo um grande número de autismo surgindo entre as famílias. Como é que a gente vai explicar isso? Como é que nós vamos entender isso se nós ficarmos no meio e entendermos da lei de causa e efeito, entendermos dessa lei, a lei universal que rege todo o mundo e todo o universo. Só que quando nós pensamos em lei, nós logo pensamos em juiz. Aqui na Terra, se a gente toma um ticket, nós vamos ter que ir para o juiz, e o juiz passa uma sova na gente, você andou acima do corpo, está aqui seu ticket, você vai pagar, e fica tudo quiche. Eu vou ter que ver um juiz, ter um juiz para me punir daquilo que eu fiz. Só que as leis divinas, não há um juiz. Deus não é um juiz. Deus não condena nenhuma criatura. Tampouco perdoa nenhuma criatura. Porque Deus não fica magoado com ninguém. Como é que Deus vai perdoar se Deus não fica magoado? Só perdoa nós. Que ficamos magoados, aí nós temos que perdoar. Mas quem não fica magoado não perdoa. Então Deus não perdoa e Deus tampouco pune.
Agora como é que funciona isso? Se Deus não pune, e como é que fica? Onde que está essa lei? Essa lei está escrita em alguma tábua? Essa lei está escrita em alguma pedra? Onde que está escrito a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. E onde está a consciência? O que é a consciência? A consciência está em nós, espíritos. A consciência está em todo o nosso ser. A consciência não está no corpo físico. A consciência não está no perispírito. A consciência está no espírito, na essência que somos. Em todo o espírito está a consciência. Em todo o espírito está a lei de Deus. Então, quando nós fazemos um ato, algo errado, a consciência acusa que está errado. E quando a consciência acusa que está errado, nós não ficamos bem aqui fora. Nós ficamos incomodados aqui fora. Porque a coisa não foi certa. Se não foi certa, eu estou contra a mão, eu estou na contramão. Quando você entra numa rua e você sabe que a rua é contramão, você entra ali tranquilo? Não. Você fica preocupado, vai vir um policial? A gente pensa assim, né? A gente não pensa que vai vir um carro do outro lado, que a gente vai atropelar alguém, não. A gente pensa, será que vai vir um policial? Não é assim? Mas se eu vou andar assim uns 3 metros só aqui, o policial não vai ver, eu vou andar nessa contramão. Nós estamos bem dentro do carro na contramão? Eu tô falando uma pessoa normal, viu, gente? Uma pessoa bêbada, uma pessoa com uma... Uma pessoa normal não fica bem. Você está sozinho, não tem câmera nenhuma, e aí tem um sinal vermelho. Você passa o sinal vermelho, você passa bem? Não passa bem. Esse dispositivo, que nós não queremos nem falar desse dispositivo, que se chama dor. Ninguém gosta de sentir dor. Não é? Principalmente nós aqui do Ocidente. Nós não gostamos de dor. Surge uma dorzinha de cabeça e logo a gente começa a jogar remédio no bucho e vai jogando remédio para poder passar a dor de qualquer jeito. E nós não sabemos controlar a dor com a mente. Nós não sabemos controlar a dor com o pensamento como os orientais. Porque para nós não podemos sentir dor de forma nenhuma. E nós aprendemos na doutrina espírita que a dor é bênção. Que Deus dá a seus eleitos. Ah, então assim eu vou ser masoquista. Então eu vou sentir bastante. Vou colocar um martelo aqui e vou batendo no meu dedo para me sentir dor, para me evoluir mais rápido. Não é isso que nós estamos falando. Porque dor sozinha não evolui. O que evolui é o entendimento da dor. A aceitação da dor. A compreensão da dor. Porque se eu sinto uma dor e não compreendo a dor, não aceito a dor, não fico resignado, eu fico revoltado. E se eu fico revoltado, não adianta, eu vou sentir mais dor. Você tem uma dor de cabeça e você não aceita essa dor de cabeça de jeito nenhum, uma dor de cabeça aumenta. Agora, se você tem a dor de cabeça e você trabalha mentalmente, não, essa dor vai passar, essa dor vai passar. Eu vou tomar um copo de água fluidificada e essa dor vai passar. E ela passa. A dor física. Porque a dor, ela está nos avisando de alguma coisa. Olha que interessante, gente. Como que Deus é perfeição absoluta. Como que Deus faz tudo certinho. Imagina se não existisse a dor em nossas vidas. Como é que seria da gente? Você tem uma dor, por exemplo, você tem uma dor no estômago. Você morreria com infecção intestinal. O que avisa que você tem uma infecção intestinal? A dor. Você começa a sentir uma dor no umbigo e começa a sentir a dor em toda a barriga e de repente não, tem alguma coisa errada lá dentro, porque se eu estou sentindo dor, tem alguma coisa errada lá dentro. Primeiro, como nós somos brasileiros, a gente vai ter automedicar primeiro, né? A gente liga para um amigo, o que é bom para dor de barriga? Um amigo fala, é isso. E o outro, o que é isso? E depois que a gente liga para todo mundo e não dá certo, a gente procura um médico, é assim que a gente faz, não é? E chega lá e descobre que você está com infecção intestinal. Você toma as pastilhas, você toma o remédio e passou a dor. Como é que você descobriu que tinha infecção intestinal? Com a dor.
A infecção da alma é do mesmo jeito. Se nós estamos com a infecção na alma, vem a dor moral para avisar para a gente. Vem uma dificuldade para avisar para a gente. Vem um descontrole emocional para avisar para a gente. E esse descontrole e essa falta de equilíbrio vai avisar algo lá dentro não está bom. Algo lá dentro tem que modificar. E pouco a pouco nós vamos modificando. Se você é inteligente, você não quer ficar muito tempo nisso, você busca uma ajuda terapêutica, e aí automaticamente você vai trabalhando isso e vai se libertando disso. E vai aliviando essa situação. Quando você trabalha dentro, a lei de causa e efeito, meus irmãos. Nós vamos entendendo agora que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, há espíritos rebeldes, espíritos difíceis, espíritos que falharam em outras reencarnações. Como nós falhamos em outras reencarnações, como o nosso passado não é um passado muito equilibrado, não é um passado muito produtivo, a lei de causa e efeito nos coloca numa situação que corresponde ao nosso passado. Assim, a espiritualidade vai dizer que nós vamos ter dois tipos de dificuldades, de doenças, de situações que nós estamos vivendo. Doenças e dificuldades e situações kármicas, doenças e situações adquiridas hoje. Porque nem tudo que nós estamos vivendo hoje, a nível de sofrimento, a nível de dor, corresponde ao passado do passado, ou da reencarnação passada. Talvez é de hoje. As decisões que nós fazemos hoje acarreterá um efeito para o futuro de hoje. Então, por exemplo, nós vemos uma situação, eu quero vir para os Estados Unidos, sabendo como é a situação aqui nos Estados Unidos, que é difícil, não é fácil para um imigrante viver aqui. E você está lá no Brasil, você tem 8 horas de trabalho, você trabalha 8 horas, tem 2 horas de break, tudo bonitinho lá no Brasil, com o seu trabalho maravilhoso, e alguém aqui nos Estados Unidos te liga e diz, aqui nós estamos encontrando dinheiro no chão aqui. Para começar, $15 a hora para começar. E aí você no outro lado desespera. Você, não, eu não vou ficar aqui. Eu vou para lá, eu vou trabalhar mais uns 2 anos, 3 anos, compro o meu apartamento e volto ao Brasil. Quem vai tomar a decisão? Nós. Tomamos a decisão, largamos tudo no Brasil. A nossa situação espiritual, a nossa situação econômica, largamos tudo lá sem pensar, sem fazer uma análise primeiro daquilo que pode acontecer no futuro. Viemos para aqui. Ao chegarmos aqui, nós não encontramos nem aquele amigo que ligou para a gente. Ele já mudou de endereço, mudou de telefone, porque é assim que eles fazem com a gente. E aqueles $15 que era no início, é só $5, $7 para começar. Aquela situação que falava que você ia morar, que você tem o computador, achava o computador na rua, achava a mesa na rua, porque assim que falava comigo lá no Brasil, eu vim doido assim. E chegando aqui não tinha nada disso. E tinha o quê? Uma solidão profunda. E tinha o quê? Dificuldades. A dificuldade de falar a língua, a dificuldade de conviver com uma cultura diferente. Tudo isso causa transtorno em nós. E muitos de nós abeiramos da doutrina espírita, da casa espírita, por essas dificuldades às vezes. Porque nós não viemos para a casa espírita, na maioria de nós, não viemos aqui porque amamos o espiritismo, porque gostamos do espiritismo, não. Nós viemos por causa de uma dor, por causa de uma dificuldade, graças a Deus. Porque comigo foi assim. Eu acho que com a maioria de vocês também aconteceu isso. Nós não chegamos aqui porque eu gosto muito de espiritismo, exceto alguns que já nasceu dentro da doutrina espírita. Mesmo alguns que nasceram dentro da doutrina espírita, lá no Brasil não participavam do espiritismo. E aqui a dor, a solidão, a dificuldade fez com que a pessoa buscasse a doutrina espírita.
Olha como é que é, gente. Então nós chegamos aqui, a dificuldade que nós vivemos aqui hoje, ela é do passado? Não é do passado, porque eu fui dono de escravo no passado, eu bati em muito escravo no passado e agora eu tenho que passar por isso. Não, é de hoje. Você sabia que aqui não era fácil. Você sabia que a situação aqui não era fácil. Para uns é fácil. Mas por que para uns é mais fácil? Porque para uns chegam, aprendem o inglês rápido, buscam uma situação uma situação melhor, e aí se dispara, se melhora que a lei de causa e efeito. Mas para outros, aqueles que vêm e nós ficamos estagnados, e ficamos estagnados no português, ainda estamos com a Globo dentro de casa 24 horas, e aí o que acontece? Nós saímos de ambiente, de país, mas situação espiritual do mesmo jeito. A dor vai chegando aos poucos, a dificuldade vai chegando aos poucos, a solidão vai chegando aos poucos, para nos alertar. E quem buscou isso foi a espiritualidade que buscou para nós. Foi Deus que colocou isso para nós. Não nós que buscamos. Você está solteiro e quer arrumar confusão. E quer casar. Quantas pessoas que não chegam para Manel, ora para mim, porque nossa, como que eu gostaria, Manel, de ter uma pessoa para estar comigo, sabe, para dividir as dificuldades comigo, para trabalhar comigo. E eu falei, minha irmã, nós vamos orar por você. E certa vez uma pessoa chegou mesmo, assim, sério mesmo, buscando, falando com ela, se você ir no asilo todas as semanas, começar a beijar os velhinhos, abraçar os velhinhos, você vai atrair um galã para você. E ela foi. E abraçou os velhinhos, a beijou, e faltava e aquele amor com os velhinhos, e não é que ela conseguiu, gente? Não, apareceu uma pessoa mesmo. Apareceu uma pessoa na vida dela, gente. A Sônia Sovilho, ele conhece a Sônia Sovilho. E vive hoje num amor, num love. Saiu de um casamento difícil. A pessoa chegou do Brasil também num casamento difícil. E os dois vivem num love hoje. Só que depois de casar, sumiu do asilo. Porque é assim, não é, gente? A gente está com dor, está com dificuldade, a gente busca o centro. E pede ajuda. Quando passa, a gente esquece do espiritismo. E então, essa pessoa busca, a pessoa pede e casa. E depois de um ano a pessoa some do centro espírita, porque agora não precisa mais do centro espírita, casou já. E depois de um ano vem para o atendimento, fazendo, não vai me buscar, mas eu não estou aguentando mais esse casamento. Como é que eu faço? Uma oração de separação. Não estou aguentando mais esse casamento. Mas, minha irmã, você pediu há um ano atrás, você pediu para oração, para a gente poder orar, porque você podia casar. Porque assim, casamento não é fácil. Quantas pessoas nos buscam? Certa vez uma pessoa me buscou, e ela disse, mano, eu não estou aguentando o meu relacionamento com o meu, falou esposo, com a pessoa que eu estou vivendo. Eu disse que quanto tempo vocês estão morando juntos? Nós estamos há 6 meses juntos. Nossa, então é muito pouco, meu irmão. Vocês estão casados há 6 meses. E quanto tempo vocês namoram? Não, há 6 meses, tudo. Nós conhecemos e aí foi dividir apartamento e agora a gente está junto. Mas 6 meses? Você está procurando sarna para se coçar. Porque o meu irmão tem 20 anos, tá namorando no Brasil, ainda tem que estar procurando conhecer a noiva ainda. 20 anos. E a gente 6 meses conhece alguém, gosta da pessoa, do físico da pessoa, gosta da situação financeira da pessoa e vai enfiar dentro de uma casa com uma pessoa sem ter um relacionamento antes. Você está procurando problema. E a pessoa fala, nós não estamos conseguindo esse relacionamento. Minha irmã, olha, a pessoa namora 6, 4, 5 anos, casa e tem dificuldade. Imagina você com 6 meses de convívio. É claro que vai ter dificuldade. É claro que tem dificuldade. E quem buscou isso? Foi a espiritualidade? Não. É os ambientes, às vezes, os ambientes que nós participamos, que nós buscamos, e encontramos com essas pessoas. A pessoa, mano, como é que eu consigo um namorado excelente? Eu quero um namorado que não fuma, que não bebe e que faz comida. E assim, vai passando a lista, né? E que vai no centro, você tem que procurar. Você vai achar dentro do centro espírita. Onde que você está indo? Porque só no centro espírita para achar um homem desse. Porque lá nos bares você não vai encontrar uma pessoa dessa. Onde que você vai buscar? Eu vou num bar, tem um bar que eu vou muito bom, sabe? Eu frequento lá 3 dias por semana. Pois é, lá você vai encontrar pessoas que estão buscando as coisas daquele bar.
Uma pessoa veio conversar comigo e disse, Manuel, como é que eu faço? O meu esposo bebe muito, eu estou pensando em divorciar, mas para um pouquinho. Onde que você conheceu ele? No bar. No bar. E a gente bebia junto. Eu conheci o centro e agora eu parei de beber, agora eu querendo que ele fale de beber, mas agora não é assim, meu irmão. Olha para você ver, gente, como é que a gente vai entendendo as coisas. Nós que buscamos a lei de causa e efeito, nós buscamos essas coisas. No relacionamento nós buscamos isso. De entrarmos num relacionamento sem conhecer a pessoa, sem analisar antes. Quantas pessoas que entram no relacionamento por solidão, para não ficar sozinho, ninguém pode entrar no relacionamento para não ficar sozinho. Nós temos que casar conosco primeiro, temos que gostar de nós mesmos. Porque não é importante estar com alguém para ser feliz, gente. O importante é estar consigo mesmo para ser feliz e você fazer a outra pessoa feliz junto contigo. Agora você vai ter alguém só por ter alguém, uma pessoa dentro da sua casa, para ter mais dificuldades? Claro que não. Por a lei de causa e efeito, quem buscou isso? Nós. Por exemplo, nós inventamos de tomar aquela 51 que queima até o perispírito. Aquela vodka que chega até na alma. Quase 100% de álcool. E a gente fala, o corpo é meu. Eu faço com o meu corpo o que eu quero. Isso amigos espíritas. Que vem conversar com a gente e fala, eu ainda bebo, mas eu sei que o corpo é meu. E eu sei que eu vou ter uma situação difícil no mundo espiritual. Eu sei que eu vou ter uma situação difícil quando eu reencarnar. Mas, meu irmão, então por que você não para? Então, nós vamos tomando esse álcool vai entrando e queimando todos os nossos órgãos, acabando com as nossas células do nosso intestino, do nosso estômago, do nosso fígado, principalmente do fígado, que faz a limpeza do sangue. O que vai acontecer, gente? Nós vamos futuramente ter uma cirrose hepática. Nós visitamos amigos ex-alcoólatras com cirrose hepática em fase terminal de morte. E vemos como que é difícil a fisionomia da pessoa, o olho da pessoa, e nós não temos nada para falar com a pessoa. Como que nós vamos condenar essa pessoa naquele momento? Não tem, é só oração. Mas quem buscou aquela dificuldade? Não é para a gente ser frio e olhar para a pessoa no leito de morte e não, se ele bebeu, então ele buscou. Não é isso. Mas nós entendemos que não é Deus que está fazendo aquilo. Por que eu estou passando isso? Quantos divórcios, meus irmãos, que há por causa do alcoolismo? Quantos divórcios? E a pessoa nos procura depois de divorciar, eu estou sentindo sozinho, eu sozinha, e, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz uma reencarnação passada? E eu fico deixando a pessoa falar e vai falando, e depois eu falo, meu irmão, não foi reencarnação passada, não, foi nessa mesmo. O álcool. Então nós buscamos essas situações. A gente inventa de fumar aquele palito da morte, e vamos fumando maravilhoso, e logo, logo no futuro, nós temos um câncer no pulmão. Nós desencarnamos precocemente. Nós viemos aqui para viver 80 anos, nós desencarnamos com 60 anos de idade. Precocemente. Porque nós queimamos o fluido vital com o cigarro. Ou com a bebida. E nós perguntamos, meu Deus, por que eu estou desencarnando agora? Por que eu estou indo agora? Eu queria ficar mais aqui com a minha família. Você que procurou a lei de causa e efeito. Não é fácil de nós entendermos, gente? Mas tem situações que nós não encontramos respostas hoje. Tem situações que essas respostas estão no passado. Situações que nós trazemos do passado. Esse desequilíbrio, por exemplo, social que nós vemos hoje, a pobreza, alguém morrer de fome, como é que a lei de causa e efeito explica isso, meus irmãos? Aqueles que estão lá no Congresso brasileiro, que nós julgamos, que nós falamos, eles um dia vão voltar e reencarnar tudo na favela do Rio. E aqueles que estão na favela do Rio, sai tudo da favela do Rio e vai para o Congresso. É assim que acontece. Então vamos ficando trocando aqueles do Congresso, vai voltando, até que um dia a gente aprende a lei de causa, a lei de amor. Esses agora que estão lá no Washington, que representam
O povo, um dia eles vão sair de lá e vêm para as periferias de Newark. E aqueles que estão na periferia de Newark vão todo para lá e assim nós vamos aprendendo. Os que estão aqui nos Estados Unidos comendo, jogando comida fora, a gente olha para aquele iogurte que tem 2 dias para vencer e já joga fora. Não quer, 2 dias já vencido, vou comprar outro. Esses vão ser convidados, esse grupo vai todo mundo para onde? Vai todo mundo para a África. Aqueles que estão na África, vem tudo para aqui para a gente aprender. A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, meus irmãos. Então nós temos os karmas negativos coletivos, os karmas negativos particular. O coletivo é uma nação que passa por isso. Por exemplo, uma nação que entra e joga bombas em outra nação. Todo o povo está apoiando, a maioria do povo está apoiando isso. Tem que bombardear. Logo, logo, outro país vai o quê? Bombardear a lei de causa e efeito. Aquilo que nós fizemos com o país, nós vamos sofrer a mesma coisa. Porque países também têm dívidas kármicas. Os dívidas coletivo, o grupo coletivo tem uma dívida kármica com a lei cósmica. E isso tem que acertar um dia. E tem essas dívidas particulares que nós vivemos no dia a dia, que nós trazemos da outra reencarnação. Uma família difícil que a gente vive. Como é que a gente entende um pai odiar um filho? Um filho odiar um pai? Uma mãe odiar um filho? Como é que nós vamos entender isso? Como é que a psicologia daqui vai poder explicar essas coisas? Se não for através da lei da reencarnação. Como é que uma mãe pode abortar um filho? Sentir aquelas vibrações do espírito que está vindo aqui e tirar um filho do ventre? Como é que funciona isso? A lei da reencarnação explica isso. Que esses espíritos que volvem para conviver conosco são espíritos que nós tivemos contato em outra reencarnação. A lei de causa e efeito traz esses espíritos para dentro dos nossos lares de novo, meus irmãos. Aquele pai impiedoso que batia na gente por qualquer coisa, foi o filho do passado que nós não sabemos como trabalhar. Aquela mãe super protetora, aquela mãe que segura o filho como se o filho fosse dela, uma propriedade dela, é aquela mãe do futuro que o filho já deixou de qualquer jeito e agora ela, com medo de perder o filho novamente, segura com todas as forças do coração. Aquela mulher ciumenta que ciúma o marido até da televisão, que ciúma o marido até do carro. Foi uma situação do passado, do mesmo jeito. Ela foi traída e agora ela traz no inconsciente a mesma coisa. De aquilo vai acontecer de novo. A lei de causa e efeito nos coloca junto de novo. Que maravilha, gente. A lei de causa e efeito nos coloca num grupo, um grupo desse aqui. Nós já tivemos contato espiritual em outras reencarnações, a maioria de nós. Não estamos aqui por acaso. É por isso que é uma maravilha conviver em grupo espírita. Não tem briga, não tem dificuldade, não tem nada. Aqueles espíritos chegam na casa espírita que parece que cai de paraquedas. Mas como é que chegou aqui, Senhor? E vem, a espiritualidade escolhe a dedo e manda pra gente para aquele que faz a confusão no centro. De onde saiu isso, gente? É a lei de causa e efeito. Certa vez eu estava conversando com um amigo, e a gente conversando com problemas difíceis, que quase que não tem na casa espírita, né? E a gente vê, meu Deus, olha para você ver fulano. Essas pessoas que estão com dificuldade conosco, essas pessoas, esses revoltados, a gente fala revoltados, né? Esses revoltados são os que não contribuem nada com o centro. São os que não fazem nada na casa espírita. Por que eles são assim? Enquanto que os que contribuem, os que trabalham, são os que incentivam a gente, são os que estão junto conosco. Por que disso? E nós fomos conversando, e aí me veio uma inspiração, dizer, olha, esses revoltados são aqueles da reencarnação passada que vocês usurparam nas religiões que vocês participaram. Vocês pegavam o dinheiro dele para vender o céu. Pegava o dinheiro, ficava lá naquelas sacristias, tomando vinho, comendo queijo. E agora eles voltam para ter com vocês, para vocês pagarem para que eles te ouçam novamente.
E nós pagamos mesmo, gente. Porque a gente praticamente paga o aluguel para essas pessoas virem. E são os que mais reclamam. Então, depois disso, eu começo a entender. Aí que eu passo mais ainda dó por essas criaturas. E a gente faz evangelho lá, a quilômetros a gente vai atrás da pessoa, e a pessoa deixa o centro, a gente liga para a pessoa, e a pessoa está do mesmo jeito, gente. Nunca falam obrigado. É como se eu trabalhasse para eles. Às vezes eu chego um pouquinho atrasado, porque um trânsito, alguma coisa aconteceu, e a pessoa já olha para mim, ó, é assim, ó, como se eu trabalhasse para ele. E Deus mandou um de encomenda para uma dessas reuniões que a gente coordena. E quando eu chego, eu acho que não é caridade fazer isso. Mas de vez em quando eu oro e falo assim, hoje não, deixa ele em casa hoje, Senhor. Uma gripe, alguma coisa, uma febre. Porque eu já começo a reunião e ele me policiando olhando. E olha assim. E de onde surgiu isso? Caiu de paraquedas, gente. É da reencarnação passada. Aí nós vamos entendendo essas coisas. A lei de causa e efeito. As doenças que nós vamos observando, que nós vamos vendo, gente. Como que uma criança, um jovem já nasce depressivo? Ah, não, isso é a genética, porque o pai é depressivo, a mãe é depressiva, então a genética do pai e da mãe passou para ele. Mas que negócio é esse? E por que o outro que nasceu lá não é depressivo? Todos teriam que ser depressivos? É o espírito endividado. No livro Ação e Reação, no capítulo 19, os espíritos vão explicar como que funciona esses processos de doenças, de enfermidades físicas e psíquicas que acontecem na criatura humana. Lá o mentor vai dizer que há uma lesão na nossa consciência. Essa lesão na nossa consciência causa todos os distúrbios que nós temos do corpo físico. Lá eles vão dizer que a nossa mente é como se fosse um sol ou uma tempestade. Ela como se fosse um sol. Ela como um sol, a nossa mente, ela ilumina todas as células do corpo. Essa mente iluminada, ela diz para todas as células do corpo, trabalhem harmoniosas. Trabalhem tranquilas. Nós estamos no templo, o corpo é um templo de Deus, um templo do Espírito. É o Espírito vou comandando a minha mente, as minhas células. Do outro lado, o Espírito que falhou nas reencarnações passadas. Com a consciência de culpa, ele volta com essa tempestade no seu íntimo. Essa tempestade, ela invade o seu campo psíquico. E no seu campo psíquico, ela toma conta de todas as suas células fisiológicas, trazendo as enfermidades. Aquele espírito que desencarna depressivo, se ele não cuidou nessa reencarnação, ele pode voltar novamente depressivo. Porque quando ele volta para o corpo físico, a sua aparelhagem cerebral, o seu cérebro perispiritual, carregando essa genética, carregando esse potencial da depressão, impregna o cérebro físico. O cérebro físico agora, acionado pela mente, recebe aquelas informações, eu sou depressivo, e as células que produzem as substâncias que nos faz ficar tranquilos, harmônicos, essas células são inibidas a produzir a serotonina e a noradrenalina. E nós ficamos depressivos. A lei de causa e efeito. Aquele ato que eu fiz, que só eu fiquei sabendo. Ninguém ficou sabendo. Aquela morte que eu planejei do meu pai para ficar com dinheiro. E eu vou planejando e ninguém ficou sabendo. A lei daqui não me puniu. Mas a consciência está dizendo que está errado. Quando eu volto, eu posso voltar como autista. O autista, afirma os espíritos, que é aquele espírito que não quer enfrentar a provação, as dificuldades que ele causou do passado. Então ele se fecha dentro de si mesmo. Corre do mundo, da realidade do mundo.
Porque a consciência de culpa está lá dentro dele falando. Você matou seu pai na reencarnação passada, você fez isso com seu pai. E lá ele se prende dentro da consciência de culpa, dentro daquele casulo íntimo, correndo da situação. Aí nós entendemos. E os espíritos dizem que geralmente os pais que trazem esses espíritos autistas têm compromisso junto com o espírito que tem um problema do autismo. A loucura que nós vemos. Como é que um espírito fica louco? Como é que uma criatura fica louca de uma hora para outra? Essa loucura está impregnada na criatura humana. Está em germe na criatura humana. Quando ela volta, ela pode desenvolver a qualquer momento a loucura. Mas essa loucura, ela vem dos nossos atos errôneos do passado. Nós não conseguimos plasmar um cérebro normal, um cérebro que possa me deixar uma pessoa normal aqui na Terra. Nós vamos entendendo tudo isso. As doenças físicas que acontecem, que surgem em tenra idade, como é que surge, por exemplo, uma criança que já nasce com problemas pulmonares? De onde que surgiam esses problemas pulmonares? Esses problemas pulmonares da reencarnação passada, o ex-fumante da reencarnação passada. Agora volta. Agora com os problemas pulmonares. As doenças gástricas que temos, as úlceras desde novinho que nós temos, de onde que surgiu isso? O ex-alcoólatra do passado, a epilepsia, o ex-alcoólatra do passado. Que com o álcool desequilibrou o sistema nervoso e indo para o mundo espiritual com o sistema nervoso desequilibrado, quando volta para moldar um corpo físico novamente, molda um sistema nervoso desequilibrado e surge a epilepsia. A lei de causa e efeito. E o engraçado, meus irmãos, e o bom, é que tudo isso que eu estou falando, quem pede somos nós. Chegamos no mundo espiritual e dizem lá no livro Missionários da Luz, no capítulo sobre a reencarnação, e no capítulo 19, no livro Ação e Reação, sobre o planejamento, como que os espíritos planejam a nossa reencarnação. Eles falam que lá, os espíritos colocam um corpo, tem um corpo fisiológico que nós observamos, o corpo fisiológico. Esse corpo fisiológico nós observamos, e nós, se temos méritos, vamos sentar junto com os espíritos, olhando para aquele corpo fisiológico e programar como que vai ser o nosso corpo fisiológico para essa futura reencarnação. Então lá, por exemplo, se eu tive uma dificuldade na aura do alcoolismo, eu peço à espiritualidade, me mande com uma úlcera gástrica, com uma dificuldade gástrica difícil, porque eu não posso nem ver o cheiro do álcool na minha frente. Me manda com uma dificuldade respiratória, com uma asma desde cedo, com uma bronquite desde cedo, para que eu não possa nem ver o cheiro do cigarro. Eu peço isso. Para que eu possa superar essa dificuldade que eu estou vivendo, do vício do passado. Nós pedimos as situações que nós estamos vivendo, a situação social que nós estamos vivendo, nós pedimos, nós chegamos e fazemos planos com as criaturas humanas, com os espíritos iluminados, de acordo com os nossos méritos. Nós viemos na família que nós precisamos. Lá, a gente olha para o nosso grupo, o grupo de espíritos que nós convivemos no mundo espiritual, com os estudantes lá. A gente olha para o Cabral, a gente olha para a Maura, e a gente olha para o Marcos, são os nomes que eu estou lembrando aqui agora, viu, gente? A Temes. E nós olhamos, pois é, gente, nós vamos voltar tudo junto. Temes, você vai ser minha mãe, Cabral, você vai ser meu pai, e eu vou ser irmã da Maura, e você irmã do Marcos. E nós vamos voltar tudo junto e abrir um centro espírita lá em Long Branch. É assim que nós estudantes lá. E aí, de repente, a espiritualidade vem com um livro da vida, daquele tamanho, cheio de poeira, cheio de casa de aranha, e abre aquilo. Agora vamos ver para onde que você vai. Não, mas nós estamos decididos aqui que nem quem vai fazer. A Temes vai ser minha mãe, o Cabral vai ser meu pai, a Maura vai ser minha irmã, e o Marcos vai ser o meu irmão, mais velho. Três filhos da Cabral.
E a espiritualidade olha tudo aquilo. Olha, Manuel, deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. Olha, de acordo com o mapa seu aqui de reencarnações, mas a gente vai ter que modificar um pouquinho. Nenhum deles pode ir com você, por agora. Eles vão por tabela, vai ser irmão, mãe por tabela. Porque eu vou mostrar para você um vídeo aqui de uns espíritos, umas situações que aconteceram no passado, sabe, uns espíritos que você envolveu. Olha aqui muito bem. E vai olhando no passado as situações que eu tive com aquele espírito, com aquele outro. Meu Deus do céu, é aquele que eu quero. Não, aí outra situação, é aquele ali que eu quero. Aqueles espíritos que eu tive dificuldade. E tem alguns, e abre outro telão. Olha aqui aquela região infeliz, tá vendo? Que a gente chama de umbral. Tem alguns que estão lá para ser resgatados, para ir para você também, para ser seu filho. E eu não tenho escolha. Eu falo, não, é isso mesmo que eu quero. Porque eu quero evoluir. Eu quero ser luz. Eu quero me livrar disso. E de repente vai surgindo todo o plano. Olha, fulana vai ser sua esposa. Ciclano vai ser seu filho. Todas aquelas pessoas que eu nem pensava antes. Meus irmãos, porque no mundo espiritual, nós não recordamos de tudo das nossas reencarnações passadas. Só os espíritos iluminados. Espírito igual nós, continua do mesmo jeito. Não há permissão de nós lembrarmos de tudo, porque senão a gente fica louco. Os espíritos dizem, se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos do passado, das nossas reencarnações, a gente reencarnaria como umas bolas de carne. E ficava rodando aquelas bolas para lá e para cá. Porque nós não conseguiríamos nem plasmar um corpo físico normal, gente. A bênção do esquecimento é por isso. Porque apaga aquilo que nós fizemos de errado e nós começamos de novo uma vida nova, com dificuldades novas. E aí, de repente, eu volto agora para a Terra com esses que eu tenho que trabalhar as dificuldades. E nós chegamos aqui e nós perguntamos, meu Deus do céu, por que eu tenho esse pai? Por que eu tenho essa mãe? Por que eu tenho esse irmão? Por que eu tenho essa irmã? Eu sinto mais irmão do Cabral do que irmão do irmão que é consanguíneo. Por que disso? É a simpatia e a antipatia. Geralmente, aqueles que estão conosco dentro do lar, meu irmão, são espíritos antipáticos. São espíritos que nós tivemos dificuldade no passado. São esses que nós temos que investir todas as nossas forças, todas as nossas orações, toda a nossa água fluidificada que a gente levar para casa. É para eles. Porque se a gente consegue superar junto com eles, nós desencarnamos melhor. Então, por isso, meus irmãos, é o convite hoje para nós trabalharmos essa lei de causa e efeito. Nós somos espíritos imortais. Imagina que se nós tivéssemos agora uma máquina do futuro. Então você entrasse nessa máquina do futuro agora e viajasse 10 anos agora, 10 anos, como que você estaria daqui 10 anos? Então você chegasse lá e você enxergasse você daqui a 10 anos, como é que você estaria? Melhor do que agora ou do mesmo jeito? São meditações que a gente tem que ser feita. Imagina você pega essa máquina do tempo e leva essa máquina do tempo até 20 anos. Porque a maioria de nós aqui tem 45 anos. Leva até 20 anos. Aqui tem que ser positivo, né? Espírito não tem idade. Então a gente vai 20 anos. Como é que eu vou estar daqui a 20 anos, meus irmãos? Você pode ter um pouquinho mais. Imagina você desencarnando e você no mundo espiritual e você te vê no mundo espiritual com aquilo que você tem agora. Como é que você estaria? Isso não é para amedrontar, isso não é para deixar a gente com consciência de culpa, é para nós podermos refletir no que nós estamos fazendo do tempo precioso que nós temos na nossa vida. Se nós sabemos da lei de causa e efeito, se nós sabemos que tudo que nós estamos fazendo agora terá um efeito para o futuro. Se terá um efeito para o futuro, tudo que nós estamos colhendo agora vai estar o quê? Plasmando. Nós estamos plasmando o nosso futuro, gente, agora. O nosso futuro está sendo criado agora, nesse momento. Pelas nossas ações. Pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelo que nós falamos, pelo que nós buscamos, pelo que nós plantamos. É importante demais.
Eu quero ser uma pessoa melhor. Se eu quero ser uma pessoa melhor, nada vai cair do céu. Nada vem por osmose, porque a gente acha que é assim. A gente chega no espiritismo e senta na cadeira e acha que tudo conhecimento vai cair por osmose na cabeça da gente. Eu tomei água frutificada, eu tomei o passe, eu vou embora e tá tudo legal. E não tá legal, gente. Nós temos que aprofundar, nós temos que conhecer, nós temos que beber dessa água, que é a doutrina espírita. Meus irmãos, nós somos privilegiados de sabermos de tudo isso. Muita religião não sabe disso. Muitos amigos não sabem disso. Mas nós sabemos de tudo isso. Então nós podemos usar isso para o nosso próprio bem. Então eu quero ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. No futuro, eu vou ter que perdoar a sogra. Eu vou ter que perdoar o marido, a esposa. Eu vou ter que perdoar o filho que saiu para o college porque eu não queria que ele fosse. O college que tinha que ser aqui perto de mim. Então ele foi um college mais longe e eu fiquei com raiva dele. Se eu começo a trabalhar agora, gente, o meu lado emocional, se eu começo a trabalhar isso, eu vou ser uma pessoa melhor. Gente, nada acontece por acaso. Nós chegamos e vemos aquela pessoa, nossa, como fulano é tão doce. Dá vontade de levar para casa para ela conversar comigo o dia todo. E, mas como é que pode? Né? Ela adquiriu isso. E a gente vê fulano, igual um furacão. Meu Deus, chegou o furacão. E a gente vê aquela vibração. E parece que está virando tudo, né? De onde surgiu isso? Da própria pessoa. Nós criamos isso, gente. A lei de causa e efeito. Não é os espíritos que falam. Não, é os espíritos que estão com ela, que gera esse campo vibratório que envolve todo mundo. Ela, o íntimo dela, atrai os bons espíritos. E os bons espíritos ampliam essa força íntima que ela tem. A lei de causa e efeito. Eu quero ter um lar harmônico. Eu quero ter um lar tranquilo. Um lar com os filhos tranquilo. Um lar sossegado, tranquilo, sem música rap, sem nada. Um lar tranquilo. Como é que eu vou ter esse lar tranquilo? Eu tenho que trabalhar. Eu quero ter um lar tranquilo. Aí eu não tenho evangelho no lar. Aí eu não leio nada bom dentro de casa. Aí eu falo palavrão dentro de casa. Aí eu coloco aquelas músicas obscenas dentro de casa. Como é que eu vou ter um lar? Os espíritos fazem tudo. Os bons espíritos. Como é que eu vou ter um lar harmônico? Lei de causa e efeito. Eu vou ter que colocar uma música tranquila dentro da minha casa. Eu vou ter que falar coisas boas dentro da minha casa. Não que a gente vai ficar toda hora assim, ok, mas não é isso. Mas evitar palavras chulas, comentários chulos. Nós vamos criando um ambiente psíquico dentro da nossa casa. Nós fazemos evangelho no lar. Às vezes a gente chega numa casa que não dá vontade de ir embora, não, gente. Aquele clima tão tranquilo, tão harmonioso, que a gente sai de lá assim, voando. Mas tem outras que a gente vai, que a gente já pede o São Francisco de Assis, até São Francisco de Assis para ir com a gente. Porque a gente vê a vibração densa. Logo quando a pessoa liga, você tem que vir aqui, você tem que fazer a limpeza aqui na minha casa. E quando fala limpeza, eu já sei o que é. E nós chegamos, tá aquela coisa de sim, assim, ó. Hoje não deu tempo de lavar a pia, hoje não deu tempo de fazer isso. A gente vê a cara de... O que é isso? A lei de causa e efeito. Nós é que estamos buscando isso. Meus irmãos, nós chegamos dentro de um asilo, o mesmo asilo. Chegamos lá, tem uma pessoa logo no início, e ela toda desequilibrada, e ela gritando, por que eu tô aqui? Por que eu não... Isso, aquilo. E nós vamos em outro ambiente, uma pessoa tranquila, calma. Nossa, eu oro tanto por essas pessoas. Duas pessoas no mesmo ambiente, por que um é revoltado e outra tranquila? Porque o revoltado era revoltado quando era jovem, quando era adulto e ficou velho e ficou revoltado. A lei de causa e efeito. Então é importante, meus irmãos, nós sabermos dessas coisas. É importante nós entendermos que nós temos a chave da nossa felicidade em nossa mão. Para terminar, eles contam que certa vez um homem chegou para outro, o outro procurando uma chave, e estava procurando para todos os cantos, procurava a chave, e o outro disse, eu posso te ajudar? Sim, pode me ajudar, me ajuda aqui. E começaram os dois a procurar a chave, os dois procurar aquela chave, que não encontravam a chave. Aí depois de muitas horas, o amigo disse, olha, essa chave não está aqui fora. Essa chave não está aqui. Onde que você perdeu essa chave? Lá dentro da casa. Mas então por que você está procurando aqui fora?
Porque lá dentro está escuro. E aqui fora está claro. Acontece conosco demais isso, gente. Nós estamos buscando a causa dos nossos problemas fora. E a causa dos nossos problemas está dentro. Ninguém pode nos fazer infelizes se nós não permitirmos, meus irmãos. Se o nosso íntimo não permitir, ninguém pode nos fazer infelizes. Então você tem a chave para ser um espírito iluminado, para um espírito de luz. É só saber usar. E encontrar dentro de ti essa luz, esse espírito iluminado que todos nós somos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa manhã tão linda que estamos falando dessas coisas tão lindas também do Evangelho. Que assim seja.